Salve, salve, amigos! Vamos continuar aqui a nossa resolução de questões, nosso estudo, né? De contabilidade de custos. Estávamos falando sobre o custeio por absorção, beleza? Vamos aqui, sem mais enrolação, vamos para a nossa próxima questão, que caiu aí no concurso de auditor da CAGE Rio Grande do Sul, da Contadoria do Rio Grande do Sul. Vamos lá, galera, olha só. Para apurar os custos unitários de produção pelo custeio por absorção, ó, custeio por absorção, determinada indústria realiza o sistema de acumulação contínua de custos controlados por meio da média ponderada móvel. A indústria trabalhou 200 mil unidades de seu único produto, concluindo 80%. Então eu tenho aqui, ó, 200 mil unidades e 80% está acabado, certo? Então, ou seja, das 200 mil unidades, 160 mil, tá? É produto acabado, tá certo? Produto acabado. E 40 mil nós temos de produto em elaboração, beleza? Importante aí você já destacar essas informações, tá? As unidades não concluídas estavam 80% acabadas do ponto de vista do custo de matéria-prima e 40% acabadas do ponto de vista dos custos de conversão, que é o custo de transformação, tá? Que a gente já comentou. A empresa apurou o custo unitário de 12 unidades monetárias com matéria-prima direta e 4 unidades monetárias de mão de obra e 16 unidades monetárias com custos gerais de produção. Então, o custo total, custo unitário total, vai ser a soma desses valores, tá? Esse é 12 mais 4 mais 16, tá? Totalizando aqui 32 unidades monetárias. Então, esse daí é o custo, tá bom? Aí, o problema é o seguinte, ó. Desses produtos em elaboração, tá? 80% de matéria-prima foi utilizada, tá? E 40% dos custos de transformação. Por que eu preciso saber disso? Porque aqui eu não vou aplicar custo de matéria-prima, tá? Então ele quer saber, eu preciso, né? Não li para vocês, mas está aqui, ele quer saber o estoque final de produto em elaboração, o produto semi-acabado. Eu tenho que utilizar a proporção de consumo de matéria-prima. Então, ó, vamos lá, o custo, né, do semi-acabado vai ser, galera, 12 unidades, por quê? Porque é o custo unitário, tá? Vezes 0,8, que é 80%, tá bom? Que 12 é o de matéria-prima, tá? Matéria-prima. Só que ele consumiu quanto de matéria-prima? Só 80%, tá certo? Então eu vou ter que pegar o custo da matéria-prima e multiplicar pelo fator, né, de aproveitamento dessa matéria-prima. Eu gasto 12 unidades monetárias de matéria-prima, só que esse produto semi-acabado só consumiu 80%, tá? Vamos lá, mas aí eu tenho o custo aqui de mão de obra direta, tá? Custo de mão de obra direta mais 4 mais custos gerais de produção, só que é o seguinte, tá? Só que é o seguinte. Esse valor aqui, ó, 4 mais 16, vai multiplicar 0,4. Como assim, Vinícius? Porque é o seguinte, galera. Aqui eu tenho 40% dos custos de transformação consumido. E já que eu gasto 4 unidades monetárias de mão de obra e 16 unidades de mão de obra e custos gerais de produção são custos de transformação. Então, o custo do produto semi-acabado vai ser 9,6, que é esse valor que vai dar aqui, mais 8, que é o valor que vai dar aqui. Isso aqui vai dar 17,6, tá bom?
Então eu tenho aqui, ó, 17,6 é o custo, 17,6 unidades monetárias é o custo aqui do meu produto semi-acabado. Então aqui, o custo unitário do produto semi-acabado vai ser 17,6 UM. Agora eu preciso saber o que? O estoque final. Aí basta eu pensar no seguinte, tá, pessoal? O estoque final, ó, vou colocar para cá, ó. O estoque final, tá? Vai ser, eu tinha quanto produto em elaboração? Não era 40 mil? 40 mil, que é o produto em elaboração, vezes 17,6. Isso aqui vai dar, tá? 704 mil unidades monetárias. Esse daqui é o custo final do meu estoque em elaboração. Beleza? Então veja que tem que tomar cuidado com as porcentagens, analisar bem as informações para você não ter dúvidas. Vamos lá, próxima, analista STM 2018. A tabela seguinte ilustra, com valores em reais, a estrutura de custos de despesas e preços de uma empresa. Então tá aqui, a gente já utilizou essa tabela em outra questão, né? Vamos ver o que ele quer saber aqui. Determinada, ela produziu 20 mil unidades, então produziu 20 mil, vendeu 18 mil. Opa! Tá? Então produziu aqui 20 mil, vendeu 18 mil unidades. Não há estoque final em produto em processo, em elaboração, nem estoque inicial de qualquer espécie. Então, só sobrou no final 2 mil unidades. De acordo com a legislação societária, o montante do estoque final de mercadorias foi superior a 30 mil. Então, vamos ver aqui, galera, como é que eu faço isso aqui? Eu preciso achar o custo unitário dessas unidades. Então, se ele produziu 20 mil unidades, eu preciso saber, tá? Eu preciso saber exatamente qual é o meu custo unitário de cada uma dessas unidades que sobraram no estoque. Vamos lá, galera. Então, eu tenho o custo variável total. Eu preciso saber o seguinte, o estoque final, eu já sei que são 2 mil unidades, tá? Então, eu já sei que são 2 mil unidades. Então, eu já sei que eu vou precisar fazer o cálculo dessas 2 mil unidades, tá? Então, eu tenho um custo variável total de 12 mil. Não é isso? Então, tem um custo variável total de 12 mil, certo? Então, eu tenho o seguinte, ó, o estoque final, o meu estoque final vai ser o meu custo fixo, tá? Vezes, veja só, sobraram 2 mil unidades. O meu custo de produção das 20 mil unidades, isso daqui representa o quê? 10% do total. Concorda comigo? Então, do custo total ficou aqui o meu custo fixo vezes 10%. Certo? Mais 12 vezes 2 mil. Então, eu tenho aqui, ó, o meu custo fixo, quanto foi? Eu tenho aqui, ó, 80 mil, só que ficou no estoque apenas 10%, ou seja, ficou 8 mil. Então, eu vou ter aqui meu estoque final, ó, vai ser 8 mil mais 24 mil. Isso aqui vai me dar 32 mil. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu custo fixo total, eu produzi, eu poderia simplesmente pegar meu custo fixo e dividir, né, pessoal? Também poderia dar. O que eu poderia fazer, ó? Meu custo fixo dividido pela produção ia dar meu custo fixo unitário, certo? E aí eu ia pegar esse custo fixo unitário e multiplicar por 2 mil. Também daria a mesma coisa. Tá? Então eu ia pegar 80 mil dividido por 20 mil, tá certo? 80 mil dividido por 20 mil ia dar R$4 o custo unitário, tá?
E aí eu ia multiplicar por 2.000, eu ia chegar nos mesmos R$8.000. Então você poderia fazer de duas formas diferentes. Beleza? Então 32.000 é o meu estoque final, tá? E ele fala que é superior a 30.000, portanto o gabarito está corretíssimo. Beleza? Vamos lá, mais uma? Vamos lá. Situação hipotética. Em dado período, uma indústria que apropria custos indiretos a seus produtos à razão do tempo de mão de obra direta necessária à produção, produziu 6.000 unidades do produto A e 4.000 unidades do produto B, incorrendo em 6 minutos para a produção de cada unidade do A e 18 minutos do produto B. Nessa situação, o produto A receberá 1/3 dos custos indiretos de produção. Beleza. Então, como é que eu faço aqui o meu rateio? Então, o meu critério de rateio, ele falou que é o tempo de mão de obra direta, certo? Então, olha só, o produto A, isso é o rateio, que ele rateia os custos diretos pensando nisso. O produto A gastou 6 minutos. O produto B, 18 minutos. Certo? 18 minutos. E aí, você já pensaria lógico, né? Você já pensaria de forma lógica. Esse daqui é 3 vezes esse daqui. Ou seja, o produto A, ele consome 1/3, quando eu pego a proporção, né, 24, isso aqui, o tempo total aqui é 24 minutos, certo? 18 minutos representa 3/4 aqui, né? 1/4, beleza? E aí eu vou pensar o quê? Se esse daqui é 1/3 desse aqui, o produto A vai receber 1/3 mesmo dos custos indiretos, porque 6 minutos é 1/3 de 18, beleza? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, exatamente 1/3. Tá? Perito criminal da Polícia Federal, uma empresa que empregue o sistema de custeio por absorção, deve imputar ao produto final seus custos variáveis diretos e os custos indiretos e fixos. Exatamente. No custeio por absorção, você apropria todos os custos ao produto e divide aí para saber aí o custo unitário. Exatamente, você imputa todos os custos de produção aos produtos. Por isso a gente chama de custeio por absorção. Ele absorve todos os custos, tá? Vamos lá, próximo. Auditor fiscal de controle externo do TCS Santa Catarina. A fábrica de uma indústria que produz bens diversos funciona em imóvel alugado. O valor é reajustado anualmente com base na variação do IGPM. Cada tipo de produto é fabricado em um espaço específico da fábrica, sendo do conhecimento da empresa a área destinada à produção de cada um desses produtos. Ó, a indústria em questão dispõe de elementos suficientes para eliminar a subjetividade e a arbitrariedade que envolve, né, a escolha de critérios de rateio para o cálculo do custo de aluguel, por tipo de produto fabricado. Ó, pessoal, quando eu falo em custo indireto, que é no caso aqui o aluguel da fábrica, veja, eu tenho a seguinte situação. Esse aluguel, vamos supor aqui, que ele seja de R$20.000. E aqui eu fabrico, eu tenho o produto A e o produto B. Certo? Veja que isso aqui é um custo indireto. Tá? Beleza? Indireto. Então, e ele fala para mim aqui, ó, ele sabe exatamente a área destinada à produção. Vamos supor que para produzir o produto A, 60% da área total. Então eu utilizo 60% da minha fábrica, do espaço da minha fábrica, para poder produzir o produto A e 40% para produzir
o produto B. Qual é a lógica? Se eu utilizar o critério de rateio da área de produção para ratear o custo da fábrica, então 60% para cá, 40% para cá. Certo? Aí, o que o CESP fez? No gabarito preliminar, ele colocou como certo. E, em princípio, estaria certo. O problema é que essa palavra aqui, ó, essa expressão, eliminar a subjetividade. Gente, eu não tenho como eliminar. Só com esses fatores, tá? Só com esses fatores eu não consigo eliminar a minha subjetividade. Por quê? Porque eu não sei exatamente que tipo de espaço é esse que pode demandar maior custo. Maior custo. Não é só o tamanho. Por exemplo, é área ventilada, é área de fora, é área interna. Então, assim, há elementos que podem ser influenciados no custo do aluguel ou no rateio do aluguel para cada produto. No produto A eu preciso utilizar um espaço de 60% porque eu preciso de um espaço ventilado, porque esse produto exala um cheiro forte ou tem uma química, alguma coisa. Enquanto o produto B não. O produto B eu não preciso de um espaço arejado. Até nisso pode influenciar o rateio dos custos. Então o CESP optou por ser razoável, por dizer o seguinte, ó, realmente não elimina a subjetividade, que há elementos que podem influenciar ainda assim o rateio dos custos aí da minha produção. Então o CESP optou, nesse caso, por anular a questão, né? Deixa eu colocar aqui, ó, foi anulada, mas a opção pela anulação foi por causa dessa palavra eliminar a subjetividade. Ele tem critérios para eliminar a arbitrariedade, a subjetividade não, porque ainda há elementos aí que eu precisaria analisar para poder fazer isso. Mas eu quero que vocês não se apeguem a esse detalhe especificamente agora, que isso foi um erro de construção. Mas eu quero que vocês entendam o raciocínio, entendeu? Então, se eu tenho a área de produção e tenho aluguel e consigo, então, ser objetivo na hora de ratear o aluguel para o produto, consigo sim. Por isso que o item no gabarito preliminar foi certo e o raciocínio não está errado. O problema é que ele colocou uma expressão na questão que prejudica o raciocínio completo. Mas a lógica do rateio da produção por área, né, o rateio do aluguel por área é um critério razoável. Beleza? Então quero que vocês guardem essa informação aí. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão aí. Ainda auditor fiscal de controle externo do TCE Santa Catarina. No custeio por absorção, considerada a existência de custos fixos e respeitada a capacidade de produção da empresa, quanto maior for o volume de produção, menor será o custo unitário. Gente, aqui é a lógica, ó. Olha só, custo fixo. Tá? O meu custo fixo aqui, 10 mil. Certo? A minha produção, tá? Se eu produzir 1.000 unidades, eu vou ter aqui um custo fixo unitário de quanto? 10 mil por 1.000 unidades monetárias, certo? Agora, se eu produzir 5.000 unidades, tá? O meu custo fixo unitário, 10 mil dividido por 5.000 vai ser 2. Então, eu quero atentar para você o seguinte, que quando eu pego o custo fixo e comparo com a capacidade de produção, eu descubro o quê? Quanto mais eu produzir, quanto maior for o volume de produção, 5.000 para 1.000, menor será o custo unitário fixo do produto. Então aqui, ó, eu vou gastar 10 mil de qualquer forma. Não tem como, eu vou gastar 10 mil, é fixo. Então, quanto mais eu produzir, menos eu vou consumir desse custo fixo em cada produto. Ele fica cada vez mais barato em relação ao custo fixo, né? Por isso que o item está certo. Quanto maior a produção, menor o custo fixo unitário, tá bom? Vamos lá, mais uma. O custo da produção acabada de uma fábrica consiste na soma dos custos relativos à produção finalizada no período e não contém custos de exercícios anteriores. Olha só, o custo da produção acabada é a soma dos custos relativos à produção finalizada. Isso aqui está certo.
Mas aí na hora que ele fala que o custo não contém custo de exercícios anteriores, tá errado, né, pessoal? Por quê? Porque eu posso acumular os custos. O custo de transformação, tá? Ele não leva em consideração o período apenas, mas todos os gastos. Por exemplo, mão de obra direta e matéria-prima. Se eu peguei a matéria-prima do ano passado, consumi ano passado e o produto só ficou pronto para venda esse ano, é lógico que eu tenho um custo de matéria-prima que eu comprei no ano passado. Então o item está errado. Tá? É uma questão bem lógica, bem intuitiva, que acredito que você, né, pessoa inteligente, não terá tanta dificuldade de entender. Tá? Vamos lá, próxima questão. No custeio por absorção, os custos de um produto podem sofrer alterações em função do volume de produção de outros produtos, provocando distorções relevantes. É exatamente, pessoal, é isso mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. O produto A, ele tem aqui um custo variável de, vamos supor, total de 10 mil. Beleza? De 10 mil. Aí vamos imaginar que o custo fixo, tá? Seja aqui de 20 mil. Então, olha só. Se não houver outro produto, o que vai acontecer? Todos esse custo fixo aqui, ó, vai vir para cá, somado ao custo variável, para a gente saber o custo unitário, concorda? Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, 20 mil mais, né, o custo variável vezes a quantidade de produção. Então, vou pegar, se eu produzir uma unidade, vai ser 20 mil mais 10 mil. Se for 2 unidades, 20 mil mais 20 mil. Se for 3 unidades, 20 mil mais 30 mil, entendeu? Porque é um custo variável aqui. Agora, se eu tiver um outro produto, produto B, que o custo variável dele, seja, por exemplo, aqui de 5 mil. O que vai acontecer? Eu vou ter que pegar esses 20 mil reais e vou alocar aqui e vou ter que alocar aqui também, porque eu tenho um custo fixo para produzir 2 tipos de produtos diferentes. Então, eu vou ter uma diferença, eu vou ter que dividir o custo fixo para esses 2 produtos. Então, quando ele fala que o custo de um produto pode sofrer alteração em função do volume de produção de outros produtos, provocando distorção relevante, isso está certo. Por quê? Porque se eu tiver só um produto, eu vou ter um custo fixo alocado 100% a esse produto. Se eu tiver 2 produtos, eu não vou ter o custo fixo alocado a esse produto. Vou ter que dividir para 2. Então, a produção de outros produtos pode influenciar o custo do produto A. Né? Vai poder influenciar o custo do produto A. Ele vai ficar mais barato, porque eu vou ter que dividir o custo fixo entre 2. Tá bom? Beleza? Próxima questão aí, ó. A técnica de custos indiretos aplicada, utiliza uma taxa de aplicação pré-determinada e calculada com base nos custos reais do período anterior. Gente, isso está errado, né? Quando eu faço a aplicação dos custos indiretos, eu não tenho uma taxa pré-determinada, como ele fala, tá? Na verdade, eu tenho uma taxa pré-determinada, mas ela é baseada nos custos do período corrente, tá? Qual é essa taxa pré-determinada? É o chamado critério de rateio. Então, eu tenho uma taxa determinada, é o meu critério de rateio. Tempo de trabalho, área de produção, enfim. E é calculada com base no quê? Tá? Não com base nos custos reais do período anterior, mas com base nos custos indiretos, vamos dizer assim, relacionados com
o volume de produção. Tá? Então, custos indiretos é lógica lá da fábrica, do aluguel, né? Eu peguei lá o aluguel, vou dividir o quê? Por um critério de rateio, que é uma aplicação pré-determinada, que é a área de produção. E eu vou pegar todos os custos indiretos e vou dividir, né, pelo volume de produção. Certo? Então é assim que a gente vai fazer. Por isso que o item está errado. Não é o custo real do período anterior, mas os custos indiretos relacionados ao volume de produção. Vamos aí mais uma de cálculo? Olha só. A empresa X incorreu nos seguintes custos. Então tem o custo fixo, custo variável, direto, variável e indireto. Aí as vendas líquidas totalizaram 3.000. Aí ele faz a pergunta. Na situação hipotética, utilizando o custeio por absorção, o lucro bruto da empresa. Lembrando que o lucro bruto é a receita líquida menos o CMV. Então eu preciso primeiramente calcular aqui o meu CMV, ou o meu custo do produto vendido. Certo? Tudo bem, pessoal? Então como é que eu calculo isso aqui, né? Eu tenho o meu estoque inicial, né? Eu tenho o meu estoque inicial, que eu já tive. Soma as entradas e tiro o meu estoque final. Então, eu tenho meu estoque inicial mais entradas menos estoque final. E aí eu calculo o meu total, né? É assim que eu poderia fazer no inventário permanente, beleza? Só que aqui eu não tenho essa lógica de estoque, mas eu quero só reforçar para você. Então, basta eu somar tudo, né? Então, vou pegar aqui, ó, no custeio para absorção, eu pego todos os itens, tá? 1.500 mais 800 mais 200. Isso aqui vai me dar 2.500. Esse aqui é meu custo total. Isso aqui é o que, pessoal? Meu custo total. Tá? E aí, eu basta agora pegar por quanto eu vendi e dividir e tirar, pô. Então, ó, receita 3.000 menos CMV. O que é meu CMV? Meu custo total. Se ele não falou nada, eu vendi tudo. Então, menos 2.500. Meu lucro bruto vai ser 500. Beleza? Então, o lucro seria igual a 1.500? Não. Seria igual a 500. Tá? Seria igual a 500. Beleza? Vamos lá, mais uma? Aí eu tenho um monte de custo, ele quer saber o custo da produção acabada. E aí a gente precisa fazer vários cálculos aí, ó. Gente, o que é o custo da produção acabada? É a soma do custo da produção do período, certo? Mais o estoque inicial menos o estoque final, certo? Então, o custo da produção acabada, lembra dos 3 razonetes? Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui e tenho um aqui. Esse daqui, esse valor aqui é meu custo da produção acabada, que ele vem todo aqui para o estoque final, o estoque de produtos elaborados, beleza? Então é a saída do produto em elaboração. Quando eu raciocino aqui com o meu produto em elaboração, isso aqui é matéria-prima, né? Preciso que você lembre desses razonetes. Aqui o meu produto em elaboração e aqui é o acabado. Então, o custo da produção acabada é justamente o valor total aqui. Então, o que eu vou ter? Custo da produção acabada vai ser o custo do período mais o estoque inicial que tinha aqui, ó, o estoque inicial menos o estoque final. Certo? Então, vamos calcular aqui, ó, o custo da produção acabada vai ser o C. Qual é o custo do período? O custo do período, pessoal, ele está me dizendo aqui, ó, o custo de fabricação do período, ó. Vai ser 1.200.000. Isso aqui eu gastei para produzir no período. Qual é o estoque inicial de produtos em elaboração? 150.000. Qual é o estoque final de produtos em elaboração? Menos 200.000. Então, eu tinha 150.000 inicialmente, entrou mais 120.000 e no final sobrou 200.
essa diferença, soma esses dois e diminui por esse, vai ser exatamente o meu custo da produção acabada, porque eu sei exatamente o valor que saiu. Então, pensando no razonete aqui, ó, reforçando, deixa eu mudar de cor aqui, tá? Reforçando aqui a lógica daquele razonete, tá? Então, pensando no razonete aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, em elaboração. Eu tenho aqui, ó, meu estoque inicial mais custo de produção do período. Aqui eu tenho meu custo de produção acabada e esse aqui é meu estoque final. Então, quando eu pego o estoque inicial, somo com o produto acabado e diminuo por esse, eu vou encontrar exatamente meu custo da produção acabada, que foi lá para o meu estoque de produto acabado. Tá? Então, ele vem para cá, ó, custo de produto acabado. E quando ele sai aqui, ó, essa saída aqui a gente chama de CMV ou CPV, né? O custo do produto vendido. Certo? Então, meu custo da produção acabada vai ser 1.200 menos 50 mil, que vai dar 150 mil. Gabarito aí, portanto, letra E. Beleza, pessoal? Então, esse daí é o meu custo da produção acabada. Beleza? Muito bem. Com isso, eu vou fechando aqui com você mais esse tema do nosso curso, né? Vimos aí o que é o custeio por absorção. E aí, na próxima aula, a gente já muda nosso tema, já vamos trabalhar outro assunto. Beleza? Vou ficando por aqui, mas não sai daí que eu volto na aula seguinte para terminar o que a gente... Para começar, né? Outro assunto. Beleza? Forte abraço e encontro você na próxima aula.